Glória a Deus. Paz do Senhor, Ana. Paz do Senhor novamente, irmãs. Boa noite. Glorifico a vida pela vida das irmãs que estamos aqui. Hoje, nosso encerramento, a última live MA, porque o nosso culto já é amanhã. Glória a Deus. Deus está proporcionando muitas bênçãos para a nossa vida e nós temos visto trabalhar o cuidado de Deus em todos os detalhes, literalmente, né, irmãs? Só dar um tempinho aqui para entrar as pessoas que estavam antes, para a gente já dar início. Compartilha essa live. Aqui do lado embaixo, não sei se é desse lado aqui ou de cá, tem tipo um aviãozinho. Se você clicar nele, você consegue compartilhar com seus amigos e também nos seus stories do Instagram, tá? Compartilha essa live, que hoje é o nosso último dia, né? Muitas pessoas não vão poder estar aqui conosco, porque tem alguns irmãos da igreja que estão no evento de homens hoje, né? Outros estão entarefados com outras coisas. E também tem as nossas irmãs que não vão poder estar aqui hoje com a gente na live, porque estão ensaiando para o culto de amanhã. Glória a Deus! Eu glorifico a Deus pela sua vida que está aqui. Glorifico a Deus por quem também não está. E por tudo que o Senhor tem feito conosco, né, nesses últimos dias. Irmãos, hoje eu estava conversando com uma cliente minha, estava trabalhando, conversando com uma cliente, a paz do Senhor, Tuane, e a gente estava falando, ela estava falando exatamente sobre o nosso tema, sobre Cura-me. E aí ela falou assim, nossa, Ariane, toda vez que tem culto de mulheres lá na sua igreja eu quero ir, só que eu não consigo ir porque tem alguma atividade na minha igreja. E aí eu falei pra ela, nossa, glória a Deus, esse é sinal que vocês não estão paradas, né? Vocês estão ocupadas fazendo a obra de Deus. E é isso que a gente precisa fazer. Às vezes a gente quer ir realmente em alguma outra igreja ou convidar outras irmãs para estar com a gente, mas fica realmente um pouco difícil, né, por conta disso. Mas esse é o propósito, a gente não ficar parada. Paz do Senhor, pastora Luciana. Hoje é aniversário da pastora Luciana. Feliz aniversário, pastora Lu. Que Deus abençoe muito sua vida, poderosamente. Olha só, irmãos, mesmo no aniversário dela, ela tá aqui com a gente na live, hein? Glória a Deus. Dá um feliz aniversário aí pra ela, gente. E, voltando ao assunto, né? E esse é o propósito. A gente vê muitas igrejas que estão paradas. E a gente não pode ficar parado. A palavra de Deus fala que a gente tem que se ocupar, né? Se preocupar com o reino e as demais coisas os serão acrescentadas. E hoje, o que essa pastora, né, minha cliente, conversava comigo era exatamente sobre isso. Ela falava que ela tinha ido num propósito no monte, e ali no monte, Deus falou muito com ela e com uma outra pastora sobre isso. Paz do Senhor, irmã Cláudia, que a igreja está ocupada com as coisas da terra, né? E eu ouvi uma vez um louvor da Marcela Thaís, depois as irmãs colocam para vocês ouvirem também, que é uma benção esse louvor. Ele fala exatamente sobre isso, porque paramos de falar do céu, nós estamos pensando muito nas coisas daqui. E nós não podemos nos ocupar das coisas daqui, irmãos. A gente tem que se ocupar das coisas do céu. Obviamente, a gente é mulher, é dona de casa, aí é mãe, é vó, é esposa, aí tem que cuidar da casa, a paz do Senhor, irmã Cláudia. A gente tem que cuidar de fazer a comida, de cuidar do filho, de limpar a casa, de estar bonita também, né? De fazer um cabelo, de fazer uma unha, de se cuidar. É tempo para muita coisa que a gente precisa. Só que a palavra de Deus fala, não andeis ansiosos por coisa alguma, né? Buscai primeiro o reino de Deus. E todas essas coisas vão nos ser acrescentadas. Então, se a gente buscar em Deus sabedoria para administrar o nosso tempo, o Senhor Jesus vai nos abençoar para que a gente consiga concluir tudo que a gente precisa fazer e cuidar do reino de Deus. Então, cuide da sua casa, é a primeira igreja, é a sua família, mas busque o reino de Deus. Cuide do reino, cuide das almas. A gente precisa transmitir este amor, transmitir este cuidado, né? Porque nós somos representantes de Cristo aqui na terra, né? O Senhor Jesus conta com a gente. Aleluia. Irmãs, eu já peço para as irmãs terem um pouquinho de paciência comigo, viu, hoje, porque eu tô com uma crise alérgica, tô um pouquinho fanha, um pouquinho rouca, e vou ter que beber muitos litros de água, que eu já tenho 2 copos de água do meu lado. Mas Deus nos abençoará, amém? Hoje nós vamos ter a participação especial de uma irmã, paz do Senhor, Gleida, boa noite. Uma irmã muito especial, que é a irmã Winnie, glória a Deus. E ela vai compartilhar conosco o testemunho dela, algo que Deus tem feito assim poderosamente na vida dela, que tem sido cura realmente para a vida espiritual dela, para a família dela.
E Deus tem proporcionado algo novo, né, Winnie? Então, vamos orar, irmãs, para eu já chamar ela aqui pra gente não perder tempo, né? Porque o reloginho vai contando aqui 1 hora certinho. Glória a Deus. Compartilha essa live, amém? Vamos orar? Eu te convido a orar comigo aí onde você estiver agora e falar com o Senhor, amém? Glória a Deus. Aleluia. Senhor Jesus, soberano Deus, eterno Pai. Oh, nosso amado Jesus, nós te amamos, Senhor. Não há outro Deus além de ti. Não há outro igual a ti, não há outro que prove o seu amor, o seu cuidado, o seu carinho, como o Senhor provou. Deus, e o Senhor nos mostra algo muito além de uma cruz, Senhor, de uma entrega numa cruz, Jesus. O Senhor nos prova o seu amor e cuidado todos os dias, Senhor. Em cada detalhe, em cada situação, em cada circunstância, Jesus, aleluias. Eu quero te glorificar por cada vida que está aqui, porque não são números, Senhor, são vidas, são almas. Então eu peço ao Senhor que encontre cada uma delas agora. Toma minha casa aqui, Senhor. Incendeia este lugar com a sua presença, Pai. Aleluias. Incendeia essas casas, esses corações com a sua presença, Senhor. Envia os teus anjos a testificar a sua palavra e tudo que for dito, ministrado nesta noite aos corações. Para que haja, Senhor Jesus, vida, para que haja resgate, para que haja intimidade contigo, para que haja entrega verdadeira, cura completa, Senhor. Oh Deus, grandes coisas o Senhor tem falado aos nossos corações nesses últimos dias. E pela manhã, Senhor Jesus, logo às 8 horas da manhã, enquanto eu conversava com aquela cliente, Jesus, na tua presença estava gloriosa. E eu sinto mais uma vez unidade, Deus, no reino espiritual. Oh, Jesus, porque realmente, Senhor, enquanto a gente trata algum assunto aqui, o Senhor também trata a mesma coisa em outros corações e em outras igrejas. É sinal, Senhor, que estamos no mesmo Espírito, cumprindo todos a sua vontade, não a nossa, Senhor. Aleluias. Jesus não é nada para nossa glória e honra, Senhor, porque sem ti nós nada podemos fazer, Senhor. Então eu peço a ti, Deus, capacita-nos mais esta noite para este encerramento, Senhor. Capacita os irmãos que estão lá ensaiando para o louvor, a Deus, para o culto de amanhã. Capacita todos aqueles, Senhor, que querem ir a este culto de amanhã. Vai tirando, Senhor Jesus, todos os impedimentos. Em nome de Jesus, vai tirando todos os obstáculos no caminho, Senhor. Todas as palavras contrárias à mente, Senhor. Em nome de Jesus, vai gerando algo novo nestes corações, Senhor. Vai criando, Senhor Jesus, aleluias, o momento, Senhor Jesus, para que eles estejam ali. Vai gerando, Senhor Jesus, esta oportunidade de estarmos reunidos, ó Deus, em seu nome mais uma vez. Que o Senhor nos surpreenda mais uma vez com a sua presença, com o seu toque, com o seu amor, com a tua graça. Aleluia, santifica-nos, Senhor, santifica-nos, Senhor, porque nós servimos a ti aqui, Senhor, mas o teu reino está próximo. Oh, Jesus, nós voltaremos para ti, Senhor, porque nós não somos desta terra. Então, ó Deus, tira de nós todo apego pelas coisas desta terra, sejam elas materiais, sejam elas sentimentais, Senhor, que nada nos prenda de alcançar o seu nome, em nome de Jesus. Amém, aleluia. Estava orando aqui agora, eu lembrei de uma situação. Antes de eu chamar, deixa eu chamar o Ine aqui primeiro, né? Paz do Senhor, minha amada! Sejam bem-vindos, todo mundo aqui que tá chegando. Todo mundo Oh, que bênção! Trouxe a família inteira, Ine. Aleluia! Pastora, eu não falei que eu ia fazer a live. Eu falei assim, eu falei com Deus mesmo. Eu falei assim, ó, não vou avisar ninguém. Quem entrar é porque é pra me ouvir. Então, vamos deixar pra me ver direitinho, né? Tá escuro. Tá dando sim. Tá só um pouquinho. Só um pouquinho, mas tá dando pra te enxergar. O aqui que deu pra colocar. Ah, não, tá ótimo. Mas tá bom, viu? Irmão Ine, antes de eu passar pra você, eu tava só compartilhando aqui com o pessoal um sonho que eu tive, né? Agora eu tava fazendo uma oração e o Senhor Jesus me trouxe essa memória. Dani, seja bem-vinda também, a paz do Senhor. Então, irmãos, como eu estava dizendo, eu tive um sonho que um membro da minha família morria. E aí, aliás, mentira, deixa eu lembrar certinho, peraí, como é que era mesmo? Ah, tá, eu sonhei com arrebatamento, olha pra você ver, eu tinha sido arrebatada, e aí quando eu chegava, eu falava assim pra Deus, Senhor, esse membro, eu falava o nome da pessoa, ficou, eu não quero que essa pessoa fique, envia alguém para poder trazê-lo aqui também. Irmãos, eu ficava assim, desnorteada, eu tava no céu, arrebatada, no meu sonho.
E eu ficava desnorteada, assim, sabe? A paz do Senhor, Tiago, Roque. Meu irmão. E seu irmão, Evelyn, Isabel, a paz do Senhor também. Glória a Deus. E eu ficava desnorteada, irmãos. O porquê que eu tinha sido arrebatada, esse membro da minha família que eu tanto amo, né? Estava ali na terra sofrendo. E aí o Senhor Jesus me trazia no coração, neste sonho, uma irmã que ela vinha só para ir lá. Ela voltava do céu só para poder ir lá e ajudar ele a se converter, para ele voltar. Obviamente, desconexo, né? Não tem nada a ver com a palavra de Deus. Mas aí, quando eu acordei, o Senhor me trouxe a reflexão, né? A memória. Olá, galera de Sabará! A pastora Tuane. Sejam bem-vindos, galera de Sabará. Glória a Deus. Glória a Deus, em peso aí. A paz do Senhor, Thalita também. Paz do Senhor, Thalita, boa noite. Eliane, Cristina, paz do Senhor, seja bem-vinda. E aí eu ficava desnorteada, né, com este sonho. E aí quando eu acordei, eu fui orar, falei, Deus, que sonho esquisito, muito desconexo com a sua palavra, porque ninguém volta do arrebatamento para pregar uma palavra, não. A gente espera e busca pelo arrebatamento realmente, né, da igreja. E aí o Senhor falava comigo, Ariane, isso é o sentimento que você tem. Isso não pode te prender, né? Ao ponto de, às vezes, tem vezes que a gente ora, eu já orei dessa forma, há um tempo atrás, obviamente, mas eu já orei e falei, Senhor, se possível for, me deixa aqui, mas leva fulano da minha família, leva esse clã da minha família. Só que a gente esquece que a salvação, ela é individual. A salvação da nossa família não depende de nós, né? Depende deles, da busca individual de cada um. E eu vendo, depois eu fiquei muito reflexiva sobre isso. O que tem nos prendido? Porque quando a gente fala sobre esperar o arrebatamento e buscar o arrebatamento da igreja, a gente fala sobre uma busca firme com o Senhor, porque só aqueles que estão firmes vão para o arrebatamento, né? Então nada pode ser impedimento na nossa vida. E o que o Senhor falava comigo era exatamente isso. Aonde está o amor que você tem pelos seus, pela sua família? Eles não podem te impedir de buscar o meu reino, né? E o Senhor Jesus, ele sempre fala ao meu coração de cuida da minha obra, cuida da minha casa, faz a sua parte na sua família, mas eu vou cuidar dos seus. Então é isso que a gente precisa buscar, irmãos. Busque primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Enquanto você está intercedendo por alguém da sua família, faça a obra de Deus. Semeia a palavra ali, mas deixa o Senhor trabalhar ali. Não depende de nós, né? Quem convence é o Espírito Santo. Amém? E aí, conforme eu fiz a oração, né, eu me lembrei deste sonho que quis compartilhar com vocês. Então, irmãos, se Deus tem feito algo maravilhoso, imagine o que não vai ser amanhã, não é mesmo? Então, a irmã Winnie é a nossa irmã de Sabará. A nossa irmã de Sabará, que veio lá de uma outra cidade, aqui para Varginha, né? Ela foi enviada para cá, junto com o seu esposo, com a sua filhinha, muito fofa. E Deus tem feito grandes coisas na vida dela. Ela é membro lá da Igreja de Geração de Adoradores, né, da GDA. E eu quero passar a palavra para você agora, Winnie, para você se apresentar. Amém? Doutora, primeiramente, eu queria agradecer, né, essa oportunidade. A senhora falou bem que essa live nós estamos falando de cura. E eu te confesso que no primeiro momento, eu já sinto que quando você me pediu para falar, eu tô assim, meu Deus, eu não tenho nada para falar. Eu vou lá, eu vou falar o quê? Sobre o quê? Eu não tenho palavra para falar de cura. Mas eu acredito que essa oportunidade que eu tô tendo aqui já é uma cura para mim em específico. Porque eu sou muito resistente com as coisas do Senhor. Eu sinto isso, que quando é para fazer outras coisas, eu me disponho, eu vou, eu dou meu braço, enfim. Só que quando é chamado para falar, para fazer alguma coisa, eu sou resistente. Em primeiro momento, eu acreditava que era por causa de temor, que eu temo falar errado, falar coisas que eu não sei, para passar a mensagem para outras pessoas. Mas depois eu fiquei vendo que não, que era mais resistência mesmo. Então, acho que o Senhor está me tratando aqui já um pouquinho disso. Só que eu vou de acordo com o que a pastora tinha me pedido, que era para contar um pouquinho da minha história, né? O que me fez chegar até aqui, até a cidade de Varginha. E eu fiquei ao longo do dia hoje, eu fiquei pensando, porque eu não sabia qual dia seria.
Aí hoje de manhã, depois que a senhora mandou uma mensagem, o primeiro pensamento que veio foi, meu Deus, por que eu abri essa mensagem agora? Sério, pastora. Só que aí depois eu tô assim, não, eu me dispus, eu acho que o primeiro passo é esse mesmo, é eu dar o primeiro passo, é eu acabar com essa resistência e dar o primeiro passo. E ao longo dos dias, ao longo do dia, eu fui lembrando de várias coisas que aconteceram na minha vida. E como testemunho, fez eu chegar até aqui. Muitas coisas que a gente passou fez a gente chegar até aqui. É claro que algumas a gente fica assim, nossa, podia não ter passado por isso, mas glória a Deus em tudo, o Senhor teve um propósito até aqui. Mas a minha história com Jesus, com o Senhor, como diz minha mãe, que ouve a gente aqui, que ela entrou, desde berço. A gente conhece, a gente é evangélico, né, de berço. Minha mãe apresentou Jesus pra gente, só que é a questão da decisão, né? A gente conhecia, mas não se aprofundava. Eu lembro que eu fui me batizar mesmo já depois de casada. Eu casei com o Pedro aos 20 anos. A gente casou. Tá dando pra me ouvir direitinho, né? Tá. Eu casei aos 20 anos e logo após a gente casar, a gente decidiu firmar na igreja mesmo, sabe? Aí a gente foi com 20 anos que eu fui passar pelas águas mesmo. Eu e ele passamos pelas águas juntos. E foi, até então, assim, foi uma benção. Que a gente começou, casou. Só que a gente, ao longo do nosso casamento mesmo, a gente sempre foi assim. A gente vai, começa e acaba que quando começa a aprofundar, recua. Ah, para de ir na igreja, não tem. A gente fala assim, a gente não está desviado, mas a gente não está também no caminho. A gente E isso é conhece. típico, porque muita gente, Winnie, comete o mesmo erro. Muita gente passa por isso. Eu passei por isso. E eu acredito que não só no momento inicial. A Bíblia ela é muito clara, né? Quando ela fala sobre isso, que a nossa carne é fraca, mas o espírito está pronto. Então, ao mesmo tempo que você tem o espírito clamando dentro de Uhum, você, clamando por Deus, eu quero ir no culto, vai no culto, Ariane, vai no culto, Ariane. Ao mesmo tempo, a carne tá assim, ai, mas eu tô tão é, cansada, não é verdade? mais ou menos, é mais Ah, exatamente isso. vai E lá acaba que pregar, a Winnie, gente. mas você não conhece a palavra. Ah, não é? Mais ou É menos isso isso. mesmo. E a questão da vergonha, né? Eu não posso falar que eu tenho vergonha de falar em Uhum. público, que eu tenho vergonha de fazer alguma coisa, mas eu acho que sempre bradou no meu ouvido, sempre assim, não fala porque você vai falar errado, é do Senhor, vão te questionar e você não vai saber falar. E eu nunca busquei, porque igual eu falo quando eu falei no início, quando me colocam para falar alguma coisa, quando era para apresentar trabalho, eu me preparava para isso. Eu ia lá, se era para apresentar um trabalho, eu me dava assim, eu nunca tive vergonha de falar. Mas se é para eu falar, eu me preparava para aquilo. Não, eu vou falar bonito, se acontecer alguma coisa, eu vou conseguir sobressair bem. E eu sempre me sobressaí bem nas coisas que não eram de Deus. Então eu fico me perguntando por que durante todo esse tempo eu não me preparei para se alguém. Eu acho que era mais isso, da carne. Assim, não precisa saber, não precisa de aprofundar. Já que você não sabe falar, então não fala, mas também não busca saber. Então eu sempre fui assim ao longo do tempo, sempre fui. E quando começava a apertar, parecer que as coisas estão fluindo, estão indo, a gente esfriava. A gente acontecia alguma coisa, e mudamos de Nova Lima, porque eu conheci Pedro em Nova Lima, a família dele, eles eram de Nova Lima. Eu sou de Belo Horizonte, só que como a minha mãe trabalhava na empresa Ideal, a firma mudou para Nova Lima. Então eu fui para lá com 10 para 11 anos. Aí eu conheci Pedro aos 18, a gente casou aos 20, quando eu tinha 20 anos. E foi tudo muito rápido, mas 2 anos se passaram. No primeiro ano que a gente casou, a gente batizou. E no segundo ano que a gente casou, a gente mudou para Contagem, e de Contagem a gente foi para Sabará, e eu construí em cima da casa da minha mãe em Sabará, e moramos lá por 7 anos, em Sabará, que nós moramos em Sabará por 7 anos. E sempre foi a mesma situação. A gente sempre tentava afirmar, saía. Tentava afirmar, saía. A carne falava mais forte.
E muito resumidamente, pastora, porque igual a minha mãe, quando a minha mãe falou comigo, Win, resume bem, porque eu gosto de falar, então 1 hora pra gente aqui na live vai ficar assim, super extensa, que eu sou muito detalhista nas Ia coisas. ficar igual a live que eu fiz com a irmã Ana Cristina, 2 horas, duas É, lives. 2 horas, mais ou menos, pastora. Se não fosse uma terceira hora, porque aí eu tô tentando bem compactar as coisas que aconteceram. Mas ao longo desses anos, a gente, em muitas situações, pastor, a gente não pode falar que a gente não viu que o Senhor estava agindo na nossa vida. E mesmo assim a gente era resistente. Com 2 anos, dentro desses 2 anos de casado, a gente precisou comprar uma moto, eu já fazia faculdade, a gente precisou comprar uma moto para me levar, para ficar mais fácil, e com 20 dias que a gente comprou a moto, roubaram a moto. Ele ia colocar alarme, a moto tinha emplacado na terça, na segunda, na terça roubaram a moto. Aí, um baque. Aí eu acho que a gente usava muito dessas situações, tipo assim, nossa, tava dando tudo certo. Aí acontece isso. Aí a gente acaba meio que na hora rebelde, por que com a gente? Por que aconteceu isso com a gente? Enfim. Fomos para Sabará, aí a gente decidiu construir em cima da casa da minha mãe. Nós temos 10 anos juntos, né? Mas nesses 10 anos, em Sabará, por 2 vezes a gente separou, aquela briga de uma semana, que vamos separar, mas a gente acabava voltando. Aí tivemos a nossa filhinha, Manu, que tem 4 anos hoje. Tive uma gestação maravilhosa, excelente, não tive problema nenhum na gestação. E quando ela nasceu, no outro dia que ela nasceu, a gente descobriu que ela tinha uma cardiopatia. Aí, em relação a isso, até digo que é cura, porque antes eu não conseguia falar nem essas poucas palavras em relação ao que ela teve. Eu não conseguia mesmo, e agora eu já consigo falar mais. Aí a gente descobriu uma cardiopatia dela, a anomalia de Ebstein. Só que os médicos, muito resumidamente falando, nesses 4 anos que ela está com a gente, e para falar do primeiro ano, dos primeiros meses, né, dos primeiros dias que eu tive com ela, eu acho que o Senhor usou uma médica, que é a doutora Lília, que ela meio que me resgatou, porque ela falou que eu estava condenando a minha filha. Que eu cheguei a ouvir isso da médica. Porque eu não estava acreditando, porque os médicos falavam que era uma coisa muito séria, que era uma coisa que seria operado, mas não tinha um martelo. E eu me entreguei àquilo. E eu tô assim, não, eu vou perder, foi tudo muito lindo, tudo muito perfeito, mas eu acreditava que eu ia perder minha filha, eu acreditava nisso. Até que ela saiu, com 9 dias ela saiu do CTI, e eu não sabia, eu tinha medo de ficar com ela sozinha. Eu ficava assim, nos primeiros dias dela, que ela foi para casa, eu ficava com medo de ficar com ela sozinha e acontecer alguma coisa. Foi aí que nós dois decidimos, por conta mesmo, sem pedido, sem nada, ir no Mater Dei, no hospital que tem em Belo Horizonte, e marcar uma consulta. Eu queria conversar com um cardiologista. Ela não estava tendo nada, ela não teve, no momento, na hora ela não tinha nada, só que eu estava com muito medo de estar com ela, o que vai acontecer. A gente não sabia exatamente o que era que ela tinha, quando que seria operada, enfim. Nós fomos numa consulta, aí eu conheci essa médica. Falei com ela, levei os exames, e ela viu o nosso estado, que a gente estava totalmente perdido, e por incrível que pareça, ela também fazia o ecocardiograma. Então ela falou assim, não, eu vou marcar para vocês um outro ecocardiograma, e ela começou ali tratando com a gente, conversando com a gente, falando que podia ficar tranquilo, que tudo seria, ela ia passar tudo pra gente, como ela era a médica, né, cardiologista, que faria a consulta e o exame, ela deixaria a gente muito a par de tudo que estava acontecendo. Então, a minha intenção era não ter chorado, mas tudo bem. Glória a Deus. Então, assim, ela falou que deixaria a gente bem, bem tranquilo quanto aos procedimentos e tudo. Foi aí que ela fez o primeiro eco.
e ela foi muito clara pra gente, explicando que realmente era sério, mas que a princípio não se faria nada, a princípio. Então, daquele momento, ela viu que todas as formas que eu falava era como quem diz assim, que eu estivesse dizendo que talvez se era o fim, enfim. Aí ela chegou, aí ela foi e falou comigo, mas porque eu acho que o Pedro comentou alguma coisa de fazer aniversário de 1 ano, que eu já nem queria mais planejar 1 ano dela. Acho que ele comentou alguma coisa assim com a médica, e a médica foi e falou, mãezinha, você não pode condenar sua filha. É tudo um processo, vive o tempo. Aí ela ainda falou assim comigo, vive o tempo que. Acho que ela falou Deus, ela não falou Jesus, nada. Ela só falou, acho que vive o tempo que Deus permitir que você viva com ela, enfim. Só que aquilo ali eu comecei, acho que até aquilo ali, naquele momento, o Senhor usou ela para falar assim comigo. Poxa, eu estou determinando uma coisa aqui, ele nem falou nada. O Senhor, que é o Senhor, não deu um ponto final, e nem os médicos, nem os próprios médicos, porque ainda era uma incerteza. Então, assim, a questão da cura. Depois que eu fui com ela desse dia, eu até decidi. Eu falei, ela não tinha nem feito 1 mês ainda. Eu decidi, eu falei com o Pedro, não, então se é pra gente viver, a gente vai viver intensamente cada segundo. Então eu tenho lembrança de todos os meses dela, eu não deixei de fazer nenhum mês, aquele mêsversário, e eu não era disso. Eu nunca fui de gostar dessas coisas, tipo assim, mêsversário, essas coisas, eu não era muito disso. Eu achava que eu não seria. Para começar, até rosa. Eu lembro que quando eu ganhei, que eu não queria saber o que que era, e eu não tinha muito de rosa, de vestir de rosa. E depois que a Manu nasceu, ela usa rosa na cabeça, na roupa, no sapato, ela literalmente veste tudo rosa, eu paguei língua. Aí, então, assim, depois que ela nasceu, depois dessa consulta, eu meio que fui. O Senhor foi trabalhando comigo em relação à aceitação, precisei de ouvir da médica isso. E todo mundo falando, minha mãe orando, minha sogra orando, todo mundo falando que quem dá a última palavra, quem dá a última aval é o Senhor. E eu querendo ter aquela fé que elas tinham, sabe, pastora? E eu era muito falha por isso, que eu falo assim, eu vejo as pessoas tendo aquela fé ao meu redor e acaba que eu não tinha. Eu não conseguia enxergar daquela forma. Mas é onde minha mãe, onde se fala também. Quem vê com olhos espirituais não vê com. Eu não vou saber falar muito bem esse ditado, não, mas é que o espiritual se vê com o espiritual e o carnal com o carnal. Então eu acho que eu estava muito no carnal. Não é, vai acontecer alguma coisa, enfim. Então, ao longo dos anos, e hoje, por que eu estou falando dessa história? Porque durante todo esse ano que a Manu faz, todos esses anos que a Manu faz acompanhamento, não tem uma. E a gente já passou por vários médicos na hora de fazer exame, que essa doutora Lília mesmo cuidou dela até uns 2 anos, mas ela parou de atender pelo convênio. Então a gente já foi em vários médicos fazer o exame ou por consulta pelo hospital que a gente tinha convênio, né? E todos falam a mesma coisa, mãezinha, paizinho. A gente olha para o exame da sua filha e olha para a sua filha e não parece que é a mesma pessoa. Então, assim, eu vejo o cuidado de Deus. Eu vejo que se não é o Senhor, não tem explicação. Porque é engraçado que sim, doutor, o pastor é de verdade. Eu não me recordo uma vez que eu não tenha ido falando não. Na hora que vê o exame, não. Mas aí na hora que faz a análise clínica dela, não, ela tá ok, ela tá tudo bem. Inclusive, sempre falam que ela tem 4 anos e que tem crianças que nessa idade ou já estariam tomando medicamento para controlar a oxigenação no sangue, ou teria outros que ter feito outros procedimentos. E a Manu nunca fez. Ela, glória a Deus, ela nunca precisou. E a médica, uma das médicas que estava cuidando dela recentemente, falava, não, a gente não vai falar disso, não tem nem que falar disso. E se falar, algum médico falar em relação a isso, pede uma segunda opinião, me fala que a gente vai ver o que que é. Eu vou te confessar que eu tenho muito medo de chegar eu temo muito chegar a esse momento, sabe, pastora? Mas eu acredito que até lá o Senhor vai trabalhar, vai me preparar para se chegar o momento que vai ser da vontade dele, mas... Não, e você falou uma coisa muito importante. Se chegar o momento.
Sim. Então quer sim, dizer que a sim, porcentagem de fé que você tinha de talvez, como a médica disse, estar trazendo uma sentença sobre a sua filha, né? é, Hoje já está diferente. Hoje você já fala, é, e se acontecer, é porque a é, sua fé já está crescendo. E uma coisa muito sim, importante sobre fé, Winnie, que foi que você falou, eu vejo você dizendo isso sempre, né? Eu queria crer dessa forma como você está crendo, ou eu quero crer como você crê. Só que a fé, ela vem pelo ouvir a palavra de Deus, como a Bíblia nos relata, e também por ouvir testemunhos, por ver histórias. Isso aumenta a nossa fé, né? Por quê? Porque quando a gente ouve a Bíblia, lê a Bíblia, a gente ouve histórias passadas. Só que quando a gente ouve histórias de hoje, agora acontecendo, também acrescenta a nossa fé, porque nos mostra que o mesmo Deus que trabalhou, trabalha ainda. Né? E teve uhum, uma vez, Winnie, igual eu compartilhei com você a história que eu passei com meu pai, né? Da cura do uhum, câncer, tudo. Gente, tinha dias que eu não conseguia crer, eu não conseguia ter fé. Horas eu tinha e eu falava, ele perguntava para mim, eu vou ser curado então? Eu falava, sim, você vai ser curado. Por fora, você vai ser curado, pai, não desiste do seu tratamento. Mas por dentro tinha dias que eu estava assim, Senhor, e se ele não for curado? E se ele morrer, como vai ficar a fé dele, a minha e de todos que estão à nossa volta, né? E existem momentos, Winnie, que Deus ele crê por nós. E pessoas creem por nós. E isso já é o suficiente. Então, igual às vezes você estava com a fé tão enfraquecida, passando por isso, mas a sua mãe e tua sogra estavam crendo por você. é, Pessoas, a médica estava crendo por você. Glória a Deus. é, E é assim, e é assim. E isso nos dá força, né? É como se alguém é pegasse aqui no verdade. nosso braço e falasse, opa, vem cá. Não desmorona, É, não. Continua mais crendo. ou Glória a menos. Deus. Aí, durante, igual eu falei com a pastora, durante todo esse tempo, a gente vê que o Senhor tem um cuidado com a gente. Inclusive, nesses 2 primeiros anos, o Pedro passou no concurso da Copasa e a gente ficou muito feliz. Só que eu falo assim, na nossa história, as coisas aconteceram meio que aos pares. Acontecia uma coisa muito boa e acontecia uma coisa que deixava a gente bem, bem para baixo mesmo, tipo, não, acabava com a gente. Aí vinha, passava e a gente conseguiu conquistar, que é construir na casa da minha mãe, né? Aí vinha uma coisa muito boa, aí a gente acabou tendo uma situação que a gente foi separou por uma semana, por 2 vezes a gente separou por uma semana. Só que agora, já chegando para a minha história aqui em Varginha, o que aconteceu aqui em Varginha, que o Senhor me colocou isso também hoje, que foi uma cura, que é a questão do meu orgulho, de orgulho. No ano passado, em janeiro do ano passado, eu e Pedro, a gente separou. A gente ficou 8 meses, nós ficamos de janeiro até agosto separados. Então, eu falo que eu vejo que hoje eu tive essa cura, porque a gente já separou, pastor, igual eu falo assim, ó, não que eu queria estar passando porque outras pessoas passavam, que era questão de e perdoar. Eu acho que era, deixa eu tentar formular. Quando a gente separou, por não ser um motivo, para mim era um motivo muito banal, simplesmente porque, eu acho que não quer, não acho que é esse momento, que no caso o Pedro falando na época, eu acho que esse não é o momento, eu acho que não é isso que a gente quer, e eu não tenho vergonha de falar dessa história, porque eu falo, é a nossa história, entendeu? Então, assim, ele na época falou, não, eu não sei se é isso que eu quero. E eu já estava meio assim, poxa, 9 para 10 anos, não saber o que que é, mas é tudo um processo que eu falo assim, ó, teve erro da parte dele, teve erro meu, que eu falo assim, igual, é uma coisa que eu fui muito questionada, que a gente, como mulher sábia, que a gente tem que, não, conversar, e eu não. Eu fui meio que explosiva, porque essa questão de decisão de não querer estar junto, eu nunca tive. Então, quando ele falou isso dessa vez, eu agarrei. Eu não quer? Então tá bom, então também não quero. E eu comecei a ser resistente. Eu comecei a colocar, pastora, que eu tô assim, não, ele não quer, então eu vou fazer valer que não quer. Ele não quer, naquela resistência. E eu sofri, mas eu acho que as pessoas falavam assim comigo. Eu escutava das pessoas falando assim, nossa, Winnie, você é muito forte, não parece que você.
porque eu queria passar aquela imagem. Para algumas pessoas até poderia não conseguir passar aquela imagem, que me conheciam, que sabia que eu estava aos cacos dentro, mas era aquela questão que você chega em casa que você despedaça. Para a senhora ter uma ideia, pastora, em março a gente separou em janeiro. Em março eu tive urticária na minha pele, no meu corpo inteiro. E eu lembro que teve uma tia dele que falou assim comigo: ah, isso é emocional. É Isso que você emocional. está passando é emocional. Aí eu já tinha ido no médico. E eu lembro que eu falei com ela assim: não, não tem nada de emocional. Isso, o médico falou que isso não tem nada a ver com emocional. Eu estava tão na resistência que eu não queria aceitar que eu estava passando aquilo. E ela falou alguma coisa assim: ah, quando o coração sente, a pele, quando o coração é abafado, a pele demonstra. Então, assim, eu falei: não, não tem nada a ver. O médico falou que não tem nada de emocional, que urticária não tem nada a ver. E era emocional. O médico falou muito, muito claro. Me perguntou se eu estava passando por alguma situação. Eu falei: não, eu vou bem, obrigada. Tá tudo bem. Tá tudo bem comigo, não tem nada acontecendo. Porque eu estava muito na resistência. Você Eu vestiu não a queria capa do tá tudo passar. bem, olha Tá aqui pra eu tudo tô bem. bem, mas por dentro tava A quebrada, pele né? tá assim, a pele pipocando, minha pele pipocou, o É. meu corpo inteiro. Mas tá tudo bem, eu estou bem. Então, assim, é, ele chegou, a gente tentar voltar um mês depois disso, que eu tive a urticária, ele chegou a conversar. Eu estava muito, pastor, eu tô sofrendo. E eu lembro que eu cheguei até a falar isso. Eu falei com ele: eu vou chorar sangue. Eu lembro que eu falei algo nesse sentido, que eu vou chorar sangue, mas a gente não volta mais. Eu lembro que eu falando com ele: a gente não volta mais, eu não quero mais, eu não quero mais. E mesmo sabendo que, tipo assim, eu pensava assim: gente, não era isso que eu queria pra mim. Quando eu casei, a gente não casa assim pensando, que hoje em dia é muito assim, né? Você casou, você separa. Eu posso parecer ser careta, mas eu nunca fui assim. Quando a gente decidiu, e pastora, foi 2 anos que a gente ficou junto. Foi só dois Gente, só anos até abrindo a um gente parêntese casar. aqui, viu? Sai dessa onda, abrindo um parêntese aqui. Sai dessa onda de não casou, não deu certo, separa. Não. É, Observa, gente, o seu namoro, o seu compromisso, o seu noivado, porque se não tá dando certo ali, a probabilidade de não dar certo no casamento é grande. Então você ainda tem a opção, né, de orar a Deus, de buscar em Deus se é aquilo mesmo, se não é. Agora, uhum, você casou, você tem que fazer de tudo para dar certo. É de último caso é, mesmo, assim, nossa, entendeu? Faça de tudo para dar certo, porque o projeto família, ele vem de Deus. E uma coisa que a é, Winnie tá falando é muito importante. Ela estava vestindo a capa, mas ela sabia que ela estava adoecendo com aquilo, né? Ela estava sendo resistente, mas o Espírito Santo estava bradando dentro do coração dela. Ela estava entendendo o que ela estava passando, né, Winnie? Que você precisava reatar, que você precisava colocar sua fé nesse relacionamento, que a enfermidade que você estava passando era a tua alma que estava doente, externando é. aquilo. Ela sabia, mas ela era resistente. Quantos de nós passamos por isso? Eu já passei muito por isso, irmãos. Meu coração aqui, essa carinha feliz. Esse dia o irmão falou assim pra mim, assim, William, ó. Ai, pastor, você é muito meiga. Irmãos, eu tenho essa cara linda aqui hoje, porque Jesus me curou. Mas nem sempre eu fui Faz assim. tempo. Eu fui um cacto. É, Oh, Jesus. você fala, pastora. Então, assim, eu estava muito resistente, eu não queria mesmo. Para mim, é essa questão. Pastor, eu sou tão assim, que igual eu falo assim, ó, tem hora que eu queria ser mais leve, mas o Senhor está trabalhando, o Senhor está me curando em relação a isso. Que eu falo, eu sempre falei assim, eu sempre fui muito do 880. Não é, não é. Mas no seguinte sentido, eu não achava que podia ser maleável, eu não achava que podia, até em correção. Eu lembro que se eu falava assim, com a Manu, inclusive, se você fizer isso, eu vou fazer isso. Você não vai brincar, você não vou te dar. Enfim, eu tinha que fazer, por mais que eu não quisesse. Eu achava que porque eu falei que eu ia fazer, eu era obrigada a fazer. Entendeu? Então eu sempre fui muito assim, firme, rígida. Minha mãe brinca que eu era general, a general. Porque eu era assim, se eu falava com ela, se você fizer, você não vai, eu eu queria deixar, mas não deixava porque eu falei que eu não vou. Irmã, Então, eu tive esse apelido há muito tempo, você acredita? Na igreja, general, irmãos. Nossa, eu era puro general. Todo mundo general, fala pra mim. O pastor da igreja na época, ele fazia assim pra mim, assim, ó.
Para Misericórdia. você ver, pastora, mais ou menos assim. Então, assim, Oh, Deus. quando Pedro vinha conversar comigo, eu falava com ele não. Mas eu, às vezes, eu queria falar sim e não, não quero. Eu coloquei na minha cabeça, não, você não vai aceitar, você não vai voltar, independente do que acontecer. Aí foi passando as coisas, foi passando o tempo, e aquilo já não estava dando para sustentar mais, sabe, pastora? Porque ao mesmo tempo que eu nesse período, eu saí totalmente fora. Eu saí totalmente fora. Eu não estava da presença do Senhor mesmo. Aquele pouco que a gente ia, aquele pouco que eu estava tentando, que eu vinha ao longo dos anos, nesse período de 8 meses, eu saí, eu fui para distante, totalmente distante, que nem orar para pedir o Senhor assim, Senhor, me tira dessa situação. Eu não conseguia de vergonha, entendeu? Então, assim, eu fui totalmente para fora, até o momento de ceder. Ceder. Ai, tá, vou ceder. Vamos ver o que vai dar. Só que quando a gente conversou, eu lembro que eu ficava assim, gente, eu acho que eu tinha muito medo também de ele voltar e simplesmente, não sei se eu quero isso de novo. Eu tive muito medo disso, muito medo mesmo. Eu não sei se é isso mesmo que eu vou querer de novo. Aí eu ficava assim, meu Deus, de novo, vou ter que passar por isso tudo de novo. Aí eu lembro que no começo eu meio que me fechei. Eu quero, vamos voltar. Só que ele chegou a falar que eu estava muito fria, que eu tava seca, eu não falava eu te amo. Sabe, eu voltei, mas eu voltei ainda com a capa. Eu ainda voltei com uma capa, tipo assim, eu vou ver até onde que vai. Vou ver até onde que vai ir, porque se não der, eu vou sair, vai sair, vou falar que já não sabia, eu já sabia que não ia dar certo Você mesmo. voltou na defensiva com um homem que você já estava há anos, né? Totalmente. Como se Totalmente. fosse alguém estranho. Totalmente. Totalmente. Aí é o que a pássara falou. Às vezes a gente acha que com uma outra pessoa vai ser. Quando na verdade, gente, sabe? Eu já ouvi que eu estava procurando em outra pessoa, enfim, Pedro, e naquilo na minha cabeça não tem nada a ver. Eu não aceitava isso, não tem nada a ver. Mas, enfim, a gente voltou, aí eu voltei naquela capa e a gente foi reconstruindo, foi voltando, voltando a congregar. É igual eu falei assim, que quando a gente voltou e a gente decidiu, a gente queria consertar mesmo, sabe, pastor? A gente foi, voltou, indo para a igreja, aí a gente já foi, só que aí a gente volta naquela assim, nossa, sabe, aquele temor assim, Senhor, eu pequei, eu fiz várias coisas que desagradou o Senhor, e eu tô aqui de novo, parecendo que a gente tá despido Como mesmo. que vai Meu ser, Deus, que né? vergonha. Como que vai ser? Vão me rejeitar? O Senhor vai me rejeitar? Como as pessoas vão olhar Isso. para mim? Tudo fala do inimigo, irmão, isso aí. Tudo fala do inimigo. Isso, isso. Aí a gente acabou que nós viajamos, que era o aniversário da minha sobrinha, de 15 anos, a gente foi pra praia, a gente tentando lá reconstruir, e degrau por degrau, e quando a gente começou, a gente se entendendo melhor, na conversa, na maturidade, igual eu falo assim, pastora, não é fácil. Casamento em si não é uma coisa fácil. Depois que a gente voltou, a gente tem tropeço, sim, de querer questionar coisas que, sabe? Coisas que parecendo que está voltando ao que era antes, mas a gente chama a responsabilidade, não. Se voltou, quer fazer dar certo, quer levar a sério. Enfim, então assim, eu acho que quando a gente se entendeu mesmo, quando a gente já estava meio agora, recente, porque a nossa vinda para Varginha foi muito assim, repentino. Aconteceu mesmo do dia 20 de junho ao dia 11, que foi o primeiro dia dele aqui em Varginha. Então, foi um espaço curto de tempo, mas antes disso, nós dois já estávamos alinhados. Que em relação a mesmo a eu dedicar aos meus estudos, a minha formação, né? Já estava concluindo, busca aí pela OAB, estudar para a OAB, trabalho, emprego. Quando a gente alinhou isso, não, tal, apareceu a oportunidade dele fazer essa entrevista.
E eram 3 cidades. Acho que eu já até comentei isso com a pastora, que eram 3 cidades: Almenara, Pouso Alegre e Varginha. E acaba que Almenara a gente já tirou de cabeça porque era uma cidade distante. Quando ele foi fazer a inscrição para promoção, ele chegou a fazer, só que a gente ficou assim, todas menos Almenara. Só que aí ele fez. Aí a gente ficou assim, tá, beleza, todas menos Almenara, por que que ele fez? E aí a gente tá assim, não. Porque pelo menos é uma oportunidade, uma experiência, que ele vai fazer entrevista, ver como que vai ser a entrevista dele com o pessoal de Almenara. E foi a primeira que chamaram para ele fazer entrevista. Aí minha prima, ai bebê. Aí ele fez a entrevista de Almenara, o chefe gostou super dele, falou, gostou muito dele. E a gente ficou naquele medo, nossa, mas e se chamar Almenara? Aí a gente já tinha colocado, não, se chamar a gente Almenara, a gente não vai. Aí chamaram para fazer entrevista para Varginha. Aí a gente já ficou. Ele fez na sexta para Almenara. E marcaram na sexta para a segunda ele fazer para Varginha. E a gente, nossa, marido, não podia dar certo. Em nome de Jesus, aí vai ser Almenara ou Varginha. Aí quando ele abre a tela para fazer a entrevista para Varginha, era o pessoal de Varginha e de Pouso Alegre. Os dois fazendo, e foi online. Aí ele conta que ele assustou com as 4 pessoas assim da empresa para fazer a entrevista com ele, que ele ficou todo sem jeito assim, que ele achou que era uma pessoa, porque de Almenara foi um só. Aí nesse já veio 4 pessoas assim, aí ele já assustou para fazer a entrevista. Aí ele fez, eles explicaram para ele como que seria, o que que seria da promoção e se ele estava disposto mesmo. Aí ele explicou que eu já estava formando, que eram minhas últimas provas, se eu não me engano. Eu já tinha até acabado as provas, não me lembro, não me recordo agora. Da semana que ele fez, acho que era a minha semana de prova, que ele fez a entrevista. Aí eles falaram com ele se ele realmente estava disposto, se a família dele iria com ele ou se seria só ele. Aí ele falou, não, estamos sim, minha esposa está acabando o estágio, que eu estava fazendo estágio, na verdade, mas ele falou que eu já estava acabando o estágio e que eu já estava formando e que ele tem interesse sim, que nós viríamos de Malicuia. Aí eles pediram para ele colocar uma classificação das 3, né, que eles falaram da entrevista de sexta-feira. Aí ele colocou na classificação, que seria Varginha, Pouso Alegre e Almenara. Aí eles falaram com ele, olha, a gente vai, tudo bem, tudo certo, a gente te dá o retorno. Quando foi no dia 20, no dia do aniversário dele, eu estava de folga nesse dia, ele também, porque no dia do aniversário eles não trabalham, a gente nem mandou a Manu pro trabalho, e até então a gente não havia falado com ninguém, se eu não me engano, pouquíssimas pessoas sabiam da família, porque ele só tinha feito a entrevista, não era nada certo. Então ele fez, e nem com a Manu, a gente nem chegou a cogitar, comentar com ela, porque a Manu, a pastora conhece, né? Ela é bem assim, comunicativa, conversada. Aí Gente, a Manu parece o Manu, porque ela é muito inteligente, ela fala coisas que parece que um adulto diz pra ela. É uma fofa. Ela é muito engraçada. E a gente não quis contar pra ela justamente por isso, porque a gente sabia que em algum momento ela ia falar, ela ia tocar no assunto, eu vou mudar. Tanto que na segunda-feira, foi numa segunda-feira que eles ligaram para ele para falar que ele tinha passado, a gente já começou a pular, aí falou com ele, aí falou, Pedro, você foi aprovado em Almenara e Pouso Alegre, para qual cidade você vai? Aí ele já foi, e Pedro tem um primo aqui, que é de Varginha, o primo, a esposa e o filho deles. Aí a gente falou assim, não, Almenara seria até interessante, Varginha seria até interessante também, porque, querendo ou não, a gente não vai para uma cidade nova sem conhecer absolutamente ninguém. Aí a gente na hora ele já olhou pra minha cara assim, aí eu já fiz assim, ó, pra ele, fala, porque tava ouvindo a voz. Aí ele, Varginha. Aí a mulher ainda falou com ele assim, você tem certeza, Pedro? Não tem como mudar. Eu preciso liberar outra vaga. Aí ele falou, não, eu tenho certeza, é Varginha mesmo. Aí a gente já começou a pular, a gente já começou, glória a Deus e tal, e a Manu pulando, ela assim, entendeu? Filha, a gente vai mudar pra Varginha, seu pai conseguiu a promoção, e a gente rindo e tal. No outro dia, a diretora, que é diretora da escolinha que ela estava, lá em Sabará, me mandou mensagem
que a Manu tinha chegado lá na escolinha falando que ela ia mudar para Caeté. Caeté! Eu falei, gente, da onde que essa menina tirou Caeté? Da onde que ela tirou Caeté? A gente nem fala nada de Caeté. Ela chegou lá na escolinha falando que ela ia mudar para Caeté. E eu ainda nem tinha falado com a diretora. Willy, tá parecendo eu. Se você falasse uma coisa pra mim, você falasse pra você, nossa, vou viajar pro Peru. Eu já falo que é Bolívia, que é Argentina, menos Peru. Pastor, eu falei, gente, da onde que essa menina... E ela, eu sabia, eu falei, tá vendo, se a gente tivesse colocado na cabeça dela essa possibilidade, ela não ia saber digerir isso. Aí, enfim, aí eu só sei que a gente já começou do dia 20 até... Já comecei a olhar, ligar nas imobiliárias daqui. A gente olhou porque tem alguma imobiliária que a gente alugou. Ela faz vídeos da casa, né? Então, aí eu já comecei a pesquisar, já fiquei a semana toda pesquisando e dando, sabe, dando sangue mesmo. Vamos achar, a gente tem que achar a casa. E liguei para vários lugares e já comecei a pesquisar escola para Manu, comecei a pesquisar tudo que era próximo aqui, procurando um lugar que fosse próximo tanto ao serviço de Pedro, quanto ao centro aqui de Varginha, para não ser uma coisa escola para Manuela, que fosse algo que desse para... Só que aqui em Varginha tudo é perto. Então, quando vocês falam pra gente assim, que é longe, aí, quando vocês falam pra gente que é longe, pastor de Deus, o meu ônibus era 35 minutos. Gente, e era muito perto. A Winnie acha que é perto, lá do Santa Maria do Ribeirão, lá no regional, no hospital, é longe. Ela fala que é perto. Gente de Sabará, de BH, porque ela é muito longe. O longe é 15 minutos de Uber. Sabe? 15 minutos, não tem como ser longe. Então, assim, tudo aqui eu olho 8 minutos, 15 minutos. Eu acho que eu nunca vi nada de 20 minutos aqui, que eu tenha pesquisado, 20 minutos. Pedro trabalha a 5 minutos do trabalho dele. 5 minutos de carro. Aí a gente fica super assim, meu Deus, é tipo tudo perto. Aí a gente ficou muito maravilhado com isso. Aí quando a gente conseguiu vir pra cá, aí assim, a gente chegou, o primo dele visitou aqui pra gente, onde a gente alugou. Então, o primo dele visitou, fez um videozinho, realmente era o que o videozinho mostrava, né, da imobiliária. Aí, a gente chegou na casa toda suja, já chegamos com os móveis, que a gente veio de ônibus enquanto o caminhão da mudança vinha. Aí, a gente já chegou aqui, já limpando tudo, o Cristiano e Eliane, assim, super abraçaram a gente, ajudou demais no dia da mudança, ajudaram a gente a limpar, colocar as coisas no lugar. Então, assim... Aí a escolinha, Manu, 2 semanas depois que a gente estava aqui, aí tudo, a gente vê no cuidado de Deus até nesses pequenos detalhes, porque eu já tinha conversado com uma escolinha, eu já tinha encontrado uma escolinha, e só que a escola, em relação a Sabará, as coisas aqui em Varginha são um pouco mais caras, financeiramente falando. Então, assim, a gente já pensava, vamos colocar a Manuela numa escola integral igual ela estava, porque se eu arrumar emprego, com quem que ela vai ficar no outro horário? Então, a gente já pensava muito isso. A gente falava assim, não, a gente tem que preparar, porque a gente não sabe como que vai ser de última hora, se tiver que resolver as coisas. Aí, até para ela dar uma continuidade no que ela tinha, no que ela estava lá. E eu já tinha fechado com uma escolinha. Fechado assim, já tinha falado, não, eu vou, então vai ter que ser vocês. E aí ele começou a trabalhar no dia 11, aí no dia 12, era pra gente ter ido no dia 11, na escolinha que ele estava de folga. Na verdade, ele começou no dia 12. Dia 11 foi na segunda, dia 12 que ele começou. Na segunda ele ficou de folga, por causa da mudança. E a gente ia na escolinha no dia 11. Aí a gente não deu para ir, porque a gente teve que ir na imobiliária, porque o primo dele que pegou a chave pra gente. A gente teve que ir na imobiliária, assinar um documento, levar algum documento, não sei. Aí não deu tempo, porque a gente teve que fazer compra. Viemos embora, não deu tempo de ir, eu iria no outro dia sozinha para a escolinha, para fechar com a moça. Só que eu acho que no dia eu tava toda agarrada assim, eu tô, Pedro, amanhã na quarta-feira não vai passar. Só que aí na terça-feira ele já chegou aqui falando que o pessoal da onde que ele tá trabalhando comentou com ele de uma escolinha que tem convênio com a Copasa, que o valor que era integral também, e que o valor ia ficar abaixo do que estava nessa escolinha que a gente tinha fechado.
Aí a gente, glória a Deus. E é uma escola, assim, maravilhosa. E tem até o 9º ano. Então, assim, a gente ficou mais maravilhada ainda. Tipo assim, porque na outra escola era só o período da, acho que é jardim. O jardim mesmo. Aí depois a gente teria que procurar ela em outra escola. Seria para agora, esse ano e ano que vem. Aí nessa escolinha que o pessoal da Copasa tem convênio, é até o 9º ano. Aí a gente, não, glória a Deus, não vamos precisar de preocupar com isso. Aí, assim, pastora, a gente teve vocês, que a gente foi muito bem recebido, desde o momento que eles falaram que a gente viria para cá, o Cristiano já falava, não, vocês vão para GDA com a gente, vocês vão gostar, e a gente já meio naquele receio, eu cheguei até a falar isso com a pastora também, que a gente ficava assim, nossa, será que eles vão tratar a gente bem só por causa do Cristiano, da Eliane, ou será que a gente vai desagradar, ia ficar uma coisa chata, a gente ficou meio nesse temor, mas na verdade, quando a gente foi recebido por vocês, a gente ficou assim, gente, dá para entender, dá para perceber que não é um tratamento só porque a gente é primo deles. A gente consegue ver essa divisão, que não tem grupo, que não tem, não tem, assim, vamos dizer, as panelinhas que a gente infelizmente vê hoje em dia dentro da própria igreja. A gente é recebido como todo mundo. E todo mundo é bem recebido. Então, assim, eu lembro que eu contei até pra menina que faz a minha unha. E eu cheguei a falar com ela, vamos pra lá. O pessoal diferente, é especial. Só um minutinho. Gente, a live vai encerrar em 20 segundos. Sabia. Tá? Ela vai terminar e eu vou voltar aqui no ao vivo de novo. Vamos lá. Pode continuar, Winnie. Não, só para concluir, eu sabia, eu falei, pastora, que eu tinha que abreviar que as coisas. Agora é a melhor parte que a gente quer ouvir, a parte do meu aire. Pois é. E pode continuar, irmã. A gente tá aí com o coração, igual eu falei no início, sabe, pastora? Eu acho até que essa questão da cura mesmo é a questão da minha disposição. Porque eu era resistente, igual eu falei no início, sabe? Eu era muito resistente com essas coisas de Deus mesmo. Eu não queria. Então, assim, a gente ter sido recebido por vocês e vocês chamarem a gente a participar, a estar. Então, eu acho que é a questão da nossa disponibilidade, sabe? E o Senhor não ia agir se a gente não estivesse disponível. Se a gente continuasse fazendo da mesma forma que a gente estava fazendo, a gente não ia ver resultado. Então, em todas as igrejas que a gente já foi, que a gente já tentou participar, a gente não era disponível. A gente começava a caminhar e chegava a um limite que era, tipo assim, só até aqui. Não ia profundo, sabe? Então, eu coloquei no meu coração isso, que eu quero isso, eu quero ter novas experiências, eu quero me dispor mais para eu alcançar, entendeu? Sabe a fé que eu falo com a pastora aqui? Eu quero ter essa fé, é isso que eu busco, entendeu? Glória a Deus. A gente tá com o coração aberto mesmo para fazer as coisas do Senhor. A gente não tem vergonha de já ter errado, de ter pecado. E é isso, a gente tá vindo de verdade agora, com o coração aberto mesmo, sabe? Então, agora eu acho que em nome de Jesus, o Senhor vai fazer mudança, já está fazendo, porque já está fazendo. Eu falei, eu não estaria aqui, pastora, eu ia te dar, eu não ia mentir para você, mas eu ia chegar para você e falar, pastora, não quero. Então, tipo assim, ó, você veria que era resistência, você veria, então, tipo assim, ó, eu me dispus a fazer exatamente, eu não quero não. Mas para as coisas do Senhor, eu vou fazer. Eu não quero, mas eu vou fazer assim mesmo, igual hoje. A primeira coisa que veio, falou assim, eu vou envergonhar, porque eu não sei o que eu vou falar, eu não tenho o que falar. Na verdade, eu tenho muita coisa para falar, mas assim, dessa forma, sabe, pastora? Eu vou aprender. Aí, mais um efeito que eu até... Eu cheguei a pensar, tô assim, Senhor, eu vou falar, não vou, em relação a essa bênção. Só que eu acho assim, se for do Senhor mesmo, isso eu não vou perder, não. Porque eles falam, não conta até o final. Eu realmente não queria contar exatamente o que é. Eu quero ter uma oportunidade de depois vir contar, que realmente se concluiu. Mas as coisas estão acontecendo pra gente, assim, como... super inesperado, igual eu contei para a pastora. Tem uma oportunidade aí que está para se abrir para mim, de uma oportunidade de emprego, que era um lugar que eu jamais imaginaria,
jamais assim, eu não vou falar porque eu, tipo assim, sabe? Que eu jamais você imaginaria que era pra mim impossível, agora, né? nesse momento, seria possível. Mas se o Senhor abrir essa porta aí pra mim, eu vou falar assim, Senhor, a gente não merece, não merece. Entendeu, pastora? Questão de merecimento a gente não merece. Mas se o Senhor fizer, não, glória a Deus por isso. Glória a Glória a Deus. Deus mesmo. Irmãos, e assim, ouvindo o testemunho, isso aqui é um resumão do que a Winnie tá contando, né? A Winnie é um resumão. Muito, Porque é pastora. muito além disso. Então, o Senhor colocou muito forte isso no meu coração. Fechar a live com testemunho. Por quê? Porque o que a Winnie passou na vida dela, com o esposo, com o filho, toda essa história que ela contou aqui, resumidamente, para nós, é o que acontece com muitas pessoas hoje. As pessoas começam, né, Winnie? Começam a querer ficar firmes e logo elas não começam a sentir a presença de Deus. Às vezes está orando, buscando uma bênção, não recebe. Já começa a enfraquecer a fé e desanimar, né, pelo caminho. E muitas desistem. Só que, gente, o pastor Vitor, ele sempre fala isso. O reino de Deus é tomado à força. Você precisa prevalecer. Você precisa vencer, vencer, vencer. Porque o diabo, ele fica ao nosso derredor, buscando a quem tragar, né? Só que aí nós precisamos ser resistentes ao diabo, não a Deus, né? Existe um versículo, olha só, o Ine falando a todo momento que ela era resistente, ela era resistente. Deus quebra o nosso coração, irmãos, e nos mói de uma forma, né, Ine? Que passa o tempo, a gente olha para trás e fala assim, poxa vida, Deus me quebrou, sou outra pessoa. E é assim. Então, assim, olha só, todo esse processo que a Winnie passou de separação do casamento, muitos já passaram por isso. A gente vê história assim a todo momento, mas ela resolveu acreditar de novo ao invés de desistir, né? Ela decidiu ser a mulher sábia de não. Ainda que com a capa, ainda que com a mágoa, ainda que com a cura precisando ser liberada, ela decidiu ir mesmo ferida, sabendo que havia um Deus que poderia restaurar a família dela. E eu anotei aqui algumas coisas, viu, Anne? Por isso que eu estava escrevendo. Para eu não esquecer. E uma das coisas, né, eu e o pastor Luciano, a gente cuida do projeto de casais blindados por Deus na igreja. E uma das coisas que a gente vê muito a acontecer é o casal ser resistente um com o outro. Meu querido, minha querida que está me ouvindo agora, você está casado, ou está namorando, ou está com essa pessoa, você já conhece ela há tempos. Ah, você já sabe como é o coração dela, como é a mente dela, quais são as falhas dela, quais são os erros dela, aonde ela quer melhorar. Dê crédito para a mudança. Não seja resistente um ao outro, porque um momento o outro tem que ceder. Né? Eu já contei esse testemunho, vou falar ele aqui novamente. Eu e pastor Luciano eram os dois na igreja, firmes, líderes na igreja. Nós nos casamos, ficamos 3 anos em uma batalha terrível. Com quem? Com o diabo, não, irmãos, um com o outro. Eram os dois ali, ó, quebrando a cabeça toda hora. Misericórdia. Foi difícil demais. Foi difícil. Porque eu mimada demais, ele mimado demais, os dois orgulhosos e turrão, nenhum dava o braço a torcer. E aí teve um dia que o Senhor falou assim, ó, dá o braço a torcer primeiro. E eu, Espírito Santo, eu não. Fala pra ele dar o braço a torcer, por que tem que ser eu? Toda vez sou eu. Sabe quando você brinca e toda vez você tem que ser a que procura? Era eu. Aí eu falei, agora, Senhor, Espírito Santo, eu fiz isso 99 vezes. Na 100ª eu tenho que fazer de novo. E aí foi que gerou mudança, queridos. Porque eu estava em oração, eu estava na presença do Senhor, mas eu estava fazendo tudo errado do que eu estava aprendendo. E o Senhor falava, mulher sábia. A minha amiga falava, Ariane, mulher sábia. E eu, que mulher sábia, que eu quebrava o pau, brigava com todo mundo. E isso era errado. Não sinto vergonha de dizer, né, como a Winnie falou, porque é a minha história. E, de certa forma, isso pode edificar alguém, né? E quando eu decidi ter uma postura diferente, ele também mudou. Ele também cedeu. E aí veio a mudança. E se eu não fosse obediente, acho que tem um pelinho aqui me incomodando, gente. De ser obediente a Deus, como é que ia ser? Nenhum dos dois ia ceder, irmãos. Tinha dado separação. E aí eu falo, a gente se casa porque você ama o outro, né? Lá no começo, você começa a namorar, fala, ai, Senhor, envia um varão, uma varoa pra mim, Senhor, um amado para estar comigo. Aí Deus envia a bênção. Aí Deus envia a bênção.
A nossa história, pastora, acaba que começou meio ao inverso, sabe? Mas é aquela questão da semente. A semente estava lá, estava plantada. Mas eu tinha isso, que eu nunca tive, não estava firme, mas eu era convicta do que eu queria e do que eu não queria. E uma das coisas que eu nunca quis, não que sem julgamentos, vamos dizer assim, mas eu falo pra mim, porque tem aquela coisa que você não quer pra você. Era uma coisa que eu sempre não estava totalmente fora, pastora, na época que eu conheci Pedro também. Estava totalmente fora, não buscando nada de Deus, nada, nada, nada. Só que eu tinha pra mim que eu não queria sair de casa para morar junto. Eu sempre falei isso, eu não queria sair de casa para morar junto. Então a gente começou um errado e quando a gente decidiu, vamos para casar, não teve pedido, não teve. A gente decidiu, é isso que você quer? Decidiu junto. Foi literalmente, pastor, igual eles falam, casamento é um contrato. É um contrato, de fato. Só que a decisão foi dos dois, assim, vamos morar junto? Vamos morar junto? Vai. Vamos casar? Aí é aquela questão assim, vamos só no civil mesmo, para resolver só que é aquela questão, a família dele é muito grande, a minha também é muito grande. Aí a gente ficou pensando assim, poxa, mas aí se uma das duas famílias quiser fazer alguma coisa de surpresa, esse negócio não vai dar certo. Vamos alugar, vamos fazer num lugarzinho só? Vamos fazer uma festa virou uma juntos. proporção que virou vestido de noiva, virou tudo que não era para ter virado. Então assim, a gente pensou de uma forma, mas daí a pouco virou outra totalmente diferente. Até Deus porque fez outra. eu casei com 8 meses. Da decisão. Olha só, eu não tinha reparado isso, mas eu ia falar agora. A gente marcou Glória de casar. A gente decidiu casar em dezembro. Eu lembro que, olha a nossa escolha da data. Eu gosto do número 4. É uma bobeira. Eu nasci no dia 4 do mês 4. Eu gosto do número 4. Aí a gente decidiu na data do casamento. Vamos casar. Aí eu falei com ele, beleza, então a gente vai casar num dia que no sábado der dia 4. Aí a gente foi no calendário. Passou janeiro, fevereiro, dia 4 no sábado. Aí a gente, não, fevereiro tá muito rápido, não tem como ser fevereiro, mas era dezembro. Aí a gente foi passando, foi no celular, foi passando, aí agosto. Aí em agosto a gente casou. Glória a Deus. A gente casou tá dia 4 de agosto. Irmãos, a Winnie falou, eles decidiram casar. Eu e o pastor, a gente tava namorando, ele tava na minha casa, ele foi embora. Aí eu falei assim, nossa, você vai embora? Fica mais um pouquinho, que é coisa de namorado, né? Quero que você vá embora. Fica aquela melação, né? Aí ele falou assim, é pra eu não ir embora só se a gente casar. Irmãos, eu olhei pra cara dele e falei, então vamos casar. Bora. 1 ano e 8 meses namorando. Aí, mais ou menos. E aí... Esse foi o prazo, 1 ano e 8 meses. A gente namorou, noivou e casou em 1 ano e 8 meses. Então, assim, foi uma decisão. Gente, não teve alguém que se ajoelhou aos meus pés com um anel na mão e falou, casa comigo. Às vezes a gente tá buscando um parceiro, uma parceira, né? Para os irmãos aí que estão nos ouvindo, mas a gente idealiza uma coisa fora do comum, fora do normal. Pode acontecer? Pode, mas não esteja preso a isso. Deus não vai te mandar um príncipe no cavalo branco, irmão, com um anel de diamante de não sei quantos quilates. Deus vai te mandar uma pessoa assim, mas é uma pessoa que tem pensamentos próprios, né, Winnie? Que tem decisões próprias, que tem uma história, que carrega um fardo com ela, que tem defeitos também, assim como eu e você tem. E Jesus vai lapidando isso aos poucos, né? É decisão. Irmãos, guarda isso no seu coração para os casais. Amar é decisão. Você não tem que orar para o seu marido, para sua esposa e falar assim, ele não merece o meu amor, ela não merece meu amor. Não merece mesmo, não, irmão. Nós não merecemos o amor de Jesus, mas ele se entregou. O amor é decisão, você decide amar, né? Você decide cuidar. Se você, esposa, vai fazer um jantar, você vai falar assim, tem que fazer comida, porque fulano tá com fome. Não, irmão, vai fazer o jantar e fala assim, eu vou fazer uma comidinha gostosa pra gente comer juntos. Quando você ama, você sente o desejo de cuidar, de amar, de demonstrar o afeto. E conforme você demonstra, a pessoa também traz aquilo de volta para você, né? Glória a Deus. E é aquela questão também, né, pastora? Às vezes a pessoa tá se preparando tanto tempo, eu tenho que conhecer. A gente não tem, não tô dizendo assim que vai parecer que eu tô falando, não, tá com um mês, acha que decidiu, mas não.
Mas se você te conhecer a pessoa há um mês e achar que é a pessoa e conhece, quer, e quer fazer dar certo, independente do conhecer, é complicado. Mas as pessoas falam, nossa, tem pouco tempo que vocês estão juntos, já vai casar, nem conhece. Mas eu acho que a gente foi se conhecendo, a gente foi se moldando e a gente colocou mesmo, Senhor, porque quando a gente casou, inclusive eu lembro até que Pedro bebia. E no nosso casamento, ele tinha pedido, por ele, a gente colocou até bebida. Eu lembro que ele tinha feito um propósito. Eu fiz de refrigerante e ele fez da bebida. Glória a Deus. Que não beberia até o dia do casamento. Aí eu lembro que no casamento a gente só colocou no buffet a bebida porque ele quis. E no dia ele não bebeu mais. No dia do casamento ele não quis beber. Aí ele parou de beber já com o propósito que ele já tinha feito, entendeu? Então, assim, a semente, porque a mãe dele também é evangélica. E ele já era conhecedor. A mãe dele fala mesmo que ele não ia na igreja na época, quando ele trabalhava, ele dava dízimo. Então, assim, a semente, tanto nele quanto em mim, já estava plantada. Entendeu? Então, assim, a gente casou e a gente decidiu firmar e ir buscando, só que com a fraqueza da carne, ao longo dos anos, a gente não se aprofundou. Mas é o que a gente tem buscado a fazer diferente, sabe, pastora? Glória a Deus. E sabe o que eu acho que é muito importante, Winnie, que você está sempre repetindo isso? Vocês tentaram várias vezes e não deu certo. Vocês desanimaram pelo caminho. Mas vocês não desistiram. Vocês continuaram tentando. E hoje vocês estão tentando mais uma vez e está dando certo, está dando fruto, né? O versículo aqui, irmãos, que eu ia ler, que a gente mudou de assunto aqui. Capítulo 34 de Salmos, versículo 8, que diz assim, ó. Provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado o homem que nele confia. Então o Senhor fala aqui, fazei prova de mim, prove a presença do Senhor. Sabe por quê, irmãos? O Ine está falando aqui, a semente já estava. No primeiro dia eu comecei falando sobre semente, né? Lance a semente, lance a rede ao mar. E a palavra de Deus é muito clara, prova. Você precisa provar Jesus. Irmãos, às vezes você já provou um casamento que foi infeliz, uma amizade que foi infeliz, já tentou buscar a Deus, não deu certo. Prova de novo, mergulha nesse amor. Só que você precisa mergulhar por completo. Não é você só dar uma espiadinha, sabe? Na glória de Deus. É você falar para Deus, falar, Deus, eu estou tomando uma decisão hoje, agora. Eu quero provar, mas eu quero mergulhar neste amor. Quando eu decidi, irmãos, eu estava desviada há muito tempo. Eu era da igreja, eu estava desviada. A semente foi plantada no meu coração quando eu era uma criança ainda. E aquilo foi ficando, todo mundo me perguntava, eu falava que eu era evangélica, mas eu não ia pra igreja. Na época, eu até comecei a namorar o rapaz e a mãe dele colocou uma expectativa em mim, que eu ia voltar pra igreja e levar ele, sabe? Mas foi infalível, isso não deu certo, não. Falei, usei a palavra errada, né? Não deu certo. E aos poucos Deus foi me trazendo. E eu falo que o pastor Luciano, ele foi muito, assim, sábio e viu realmente pela fé um casamento, uma história que Deus estava trilhando. Nem sei se Deus falou alguma coisa com ele, porque eu não cheguei a perguntar. Mas eu tinha acabado de voltar para a igreja. O meu coração ainda estava no mundo. Mas foi uma decisão. Eu decidi, eu falei, Senhor, se eu vou, então eu vou por completo. Eu tirei todas as músicas seculares do mundo que tinha no meu celular, apaguei tudo de uma vez. Porque eu gostava muito de música, eu sempre fui muito pelo ouvido, sabe? E aí eu quebrei o meu chip, porque eu tinha muitos contatinhos ali. Anulei aquilo, eu decidi recomeçar uma nova vida. Então, se você quer decidir ser curado na tua alma, na tua vida com Cristo, na tua vida ministerial, né, que eu tô vendo que a gente tá falando muito sobre isso, né? A cura na entrega, a cura você com Deus, a cura no teu relacionamento com Deus, na tua estrutura espiritual, a cura com você e a igreja. Muitas pessoas são feridas com a igreja, não conseguem voltar. E muitas ficam com essa mentira esfarrapada do diabo, que foi o que a Winnie falou aqui, que ficou também na minha cabeça. Durante os tempos de o que vão achar de mim? Né? Vão olhar para mim como, olha lá, a pecadora. Às vezes as pessoas, você fica pensando assim, vão olhar para mim e falar lá, a adúltera. Ah lá, a pecadora. Ah lá, a mentirosa.
né? A lá falsa. Ah lá, ó, tava postando foto no mundo, agora tá aqui na igreja. Não visualiza isso, querido. Sabe por quê? O acusador é o diabo e a gente precisa entender isso. Quem acusa é o diabo, o Espírito Santo convence do pecado. Se você está sentindo no teu coração arrependimento e você quer voltar a ser curado nessa questão ministerial, é o Espírito Santo que está te chamando e te convencendo. Mas se você está sendo acusado de não vou, vão pensar isso, vão dizer aquilo, é o diabo. Então repreenda a voz do inimigo e fale, não, eu quero ouvir a voz de Deus. E como diz a palavra, provai e vede que o Senhor é bom. Aqui é uma afirmação. Ele está falando, você vai provar e você vai ter certeza que Jesus é bom. A gente já experimentou de tudo na vida, nada deu certo, tudo foi frustrante. Uma coisa eu te dou certeza, e a Winnie pode confirmar isso, porque é a única que está aqui visivelmente comigo. E você também mande corações e confirme isso também, querido. Deus não é frustrante. Jesus não é frustrante. Jesus não é traidor. Jesus não é julgador. Jesus ele é amável. A presença dele é agradável. A presença dele te faz desejar estar sempre com ele. É como você sentar com uma pessoa que é super amável e falar assim, nossa, que vontade de conversar mais tempo com essa pessoa. Assim é Jesus. A igreja, querido, ela falha, a igreja ela erra. Por quê? Porque ela é cheia de pessoas que tudo deu errado e juntou todo mundo num lugar só. Então ali tem ex-prostituta, ex-viciado, ex-mentiroso. Os ex do mundo que deu errado está tudo ali na igreja. Então em algum momento alguém vai falhar e vai errar com você, mas você vai se afastar por causa de alguém que falhou e errou. Você precisa permanecer por conta de Jesus. A Winnie sabia que ela tinha que ter a vida dela restaurada, a família dela, mas na onde que tinha que restaurar o alicerce? Em Jesus. Ela viu isso e ela tomou essa atitude. E eu trouxe ela aqui porque é recente tudo isso que ela está vivendo e eu estou vendo a intensidade que ela está vivendo. E isso alegra o coração da gente como pastores e também alegra o coração da gente como filhos de Deus, de entender que tem pessoas que estão clamando por Jesus. O Espírito Santo está no coração clamando, Abba Pai, Abba Pai, Abba Pai. Eu te quero, Deus, eu quero voltar. Sente vontade, sente saudade, mas não consegue. Você é forte, você é corajoso. O teu espírito está pronto. A tua carne não quer ler a Bíblia, não quer orar, não quer ir no culto, mas o teu espírito está pronto. Se você falar assim, ó, Espírito Santo, vamos para o culto, ele vai te levar. Você vai conseguir ir se você tomar a atitude de ir. Sabe por quê? O estar no mundo é viciante, porque a gente se apega às coisas do mundo, se apega ao pecado, e o inimigo quer que a gente crie vínculos ali. Mas é decisão. Quando um viciado em cocaína, em crack, ele decide deixar as drogas, não é uma clínica de recuperação em 4 meses que vai libertá-lo, vai ajudá-lo. Mas o que vai ser, não é, às vezes, tomar uma coça do pai, com a mãe, né, se for um adolescente, um jovem, que vai curá-lo. O que vai curá-lo e libertá-lo é a decisão que ele toma. É a partir do momento que ele fala, não, eu não quero mais, eu vou conseguir, eu vou ser forte. E você vai vencendo um dia após o outro. Então, ó, quanto tempo você já está aqui em Varginha, Winnie, vivendo tudo isso novo de Deus? Um mês, pastora. Vai fazer... Não, tem um mês. Um mês? Vai fazer... A gente tá... Chocada. Vou fazer nossas matemáticas. Hoje é dia Winnie, 20... parece que hoje é dia tanto 20... tempo. Hoje é 26 de agosto. Foi no dia 9 que nós chegamos aqui. Olha só, queridos. 9 e Deus está fazendo algo tão rápido. Tá vendo só? Então, assim, não tenha pressa, é um dia após o outro e Deus vai te dando vitória. Então, se hoje você não sente o Espírito Santo, você vai buscando a Deus, você vai senti-lo. Por quê? Porque aquela sujeira que tá aqui dentro vai sair, né? Se você não consegue entender a Bíblia, vai lendo um versículo após o outro, o Espírito Santo vai te mostrando ali. Ele é o escritor, ele vai te mostrar. Então, prove e veja que o Senhor é bom. E receba essa cura, querido. Receba a cura ministerial. Receba a cura na carne, no espírito. Receba a cura na igreja. Perdoe a igreja. Perdoe aqueles que falharam e erraram com você. Perdoe os líderes que falharam e erraram com você.
Vou ativar aqui os comentários novamente, queridos, um pouquinho. Perdoa aqueles que, às vezes, direcionou alguma palavra que te machucou, sabe? Perdoa esses. Eu já ouvi tantas palavras assim, irmãos, de líderes, de pastores, sabe? Dói muito. Mas você vai condenar a sua vida espiritual. Você vai condenar a igreja através de uma atitude. Se você está em um ministério e está morrendo aí, mude de ministério. Não é uma igreja só que vai levar para o céu, não, irmãos. Aonde prega o evangelho verdadeiro, vai para o céu. Então, se ali está te fazendo enfermar, saia dali e vai para outro, mas tenha vida. Só que entenda que a mudança tem que estar dentro de você, ela tem que ocorrer dentro de você. Porque se você não permitir Jesus curar você, o seu interior, você vai ficar pulando de igreja em igreja e sempre vai ter um problema. O problema sempre vai estar no outro. Mas você precisa olhar para dentro de você e falar, não, o problema está em mim. Né? O Ine falou do relacionamento que eles se separaram. Ela enxergou que ela também errou, que ela também falhou. Sabe por quê? É tão fácil a gente culpar o outro. É tão fácil a gente falar, foi ele, a culpa foi dele. Foi tão fácil Adão culpar Eva. Eva errou muito. Mas foi fácil para ele culpar ela do que assumir para Deus a bronca, a responsabilidade. Né? Assuma a sua responsabilidade. Faça a sua mudança. E Deus ele vai ordenar o restante. Amém? Amém. Glória a Deus. Aleluia. E o Senhor vai proporcionar coisas maravilhosas, irmãos, porque Deus tem um chamado na vida da Winnie, do esposo dela, da filha dela. Deus tem um chamado na sua vida, que está nos ouvindo aqui. Pare de ser resistente. Às vezes a gente espera a gente aprender muito, saber muito. Deixa eu contar para vocês uma coisa. Eu não vou lembrar o versículo aqui onde está. Se você souber, me põe aqui nos comentários, tá? Certa feita ali na Bíblia, as pessoas queriam se chegar diante de Jesus e elas ouviam a palavra de Jesus e já queriam fazer a obra. E aí teve um rapaz que ele expulsou o demônio de uma pessoa, mas ele não era um discípulo de Deus. E aí os discípulos foram até Jesus condenar ele, julgar ele. Como pode? Vou trazer aqui para a nossa fala, né, atual. Como é que pode, Jesus? Aí, ó, ele nem é um discípulo teu e ele está lá impondo as mãos e expulsando demônios. E foram contra aquele rapaz. Mas ele, com o pouco conhecimento que ele tinha, ele fez o correto, ele fez o certo. Então, Deus, ele entrega conforme a nossa capacidade, sim. Né? Se você é um copo, Deus vai... O meu copo tá acabando aqui, né? Mas se você é um copo, Deus vai te entregar conforme a sua capacidade do copo que você é. Se você passa a ser uma vasilha maior, Deus vai te entregando mais. Quanto mais você buscar, mais você vai receber de Deus. Hoje, igual a Ine está falando, ela foi resistente porque às vezes ela se via como um copo. E eu me vejo como isso aqui, ó. Um potinho, sabe aquele 5 ml que você toma xarope? Às vezes eu me vejo daquele jeito. Mas conforme a gente vai buscando, a gente não pode fazer nada sem Deus. É Deus que faz através de nós, né? Então, o Espírito Santo vai pondo as palavras no seu coração. E aqueles que têm sede, Deus entrega muito, querido. A gente vê pessoas que acabam de se converter e logo já viram líderes, já estão pregando a palavra. Né? Você não precisa ter um título para cumprir o propósito e o chamado de Deus. Você só precisa ir. Você só precisa atender esse chamado e ser curado na tua alma. Glória a Deus. Olha só como é que Deus faz as coisas completas, né, Winnie? Pessoal, mande corações aí se você está acompanhando a live desde o primeiro dia. Mande corações aí. Ou se você só está hoje também, mande corações também. Sabe por que Deus veio falando coisas diferentes desde o primeiro dia? E hoje o encerramento é sobre o quê? A cura da igreja. A cura da noiva. Aleluia. Irmã Ju acabou de entrar. A cura da noiva. Sabe por quê? A palavra de Deus fala que ele vem buscar uma noiva pura e imaculada. Uma noiva sarada, uma noiva curada. Aleluia. E a palavra de Deus fala lá em Romanos, ó. Até separei aqui. Porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir. E aí, quando não é ainda o suficiente, continua dizendo, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo. Então, nada vai te separar do amor de Deus, querido. Nada pode ser impedimento. Sabe por quê? Ele se deu numa cruz por você. Ele não vai se separar de você, porque o amor dele é grande. Mas você tem colocado empecilhos entre você e Deus para você se separar de Deus.
né? Eu acredito que se o apóstolo Paulo, ele acha que ele queria colocar um livro inteiro de todas as coisas que não poderia separá-lo de Deus. Não é? Se fosse eu ia colocar o copo d'água não vai me separar de Deus. Essa caneta não vai me separar de Deus. É isso Mas que a gente precisa ter em mente, né, Will? É verdade, Aleluia. pastor. Glória a Deus. Os irmãos estão mandando comentário Minha aqui. mãe. Glória a Deus. É sua mãe? Deus é bom o tempo todo. É isso aí. Nada vai te separar do amor de Deus, querido. Nada. Tire os empecilhos. Se é a ferida, seja curado em nome de Jesus. Tenha vida no teu coração em nome de Jesus. Amém? Amém. Irmãos, Deus está colocando no meu coração aqui um louvor. Eu estava pensando nele a semana toda. É difícil a gente cantar na live por causa da, né? É difícil. Por causa da conexão. Olha o empecilho. Mas eu vou louvar ele aqui. Amém? Se o Winnie conhecer, louve comigo. Você que está aí, louve comigo também. Amém? E que ele seja vida no seu coração. E não preocupa com o horário da live aqui não, irmãos. Nós temos que fazer o que Jesus está pondo, né, Winnie? Se der mais uma hora, a gente volta de novo. Aí, a gente volta. Glória a Deus. Glória a Deus. Não sei se eu vou conseguir também, irmãos, porque eu tô rouca, né? Mas o Senhor vê o nosso coração. Amém? Glória a Deus, que diz assim, ó. Pastora. Glória a Deus. Que fala assim, um louvor. Apesar das feridas, apesar das decepções, eu te chamei. Ouça o Senhor te falando, querido. Eu te chamei. Aleluia. Apesar do passado, apesar das desilusões, eu te chamei. Aleluias. Eu te chamei. Deixa eu te usar para curar. Deixa eu te usar para salvar. Enquanto eu te uso, eu cuido de tudo que te faz chorar. Aleluia. Deixa eu te usar para curar. Deixa eu te usar para salvar. Enquanto eu te uso, eu cuido de tudo que te faz chorar. Aleluias. Eu não te dei espírito de temor, mas de ousadia. Onde eu te brotar, fluirás, e onde eu te colocar, tu brilharás e eu te encherei. E eu te encherei. Seja cheio, querido. E eu te encherei. Vai, vai, vai em paz. Aleluias. Coloque a mão no seu coração onde você está. Fale ao Senhor, escute o Senhor te cantando isso para você, querido. Deixa eu te usar para curar. Ele está te perguntando, eu posso contar com você? Deixa eu te usar para salvar. Enquanto eu te uso, eu cuido de tudo que te faz chorar. O Senhor cuida de você, querido. O Senhor cuida de você. Ele conta com você. Mesmo você sendo pequeno, se sentindo pequeno, Ele conta com você. Aleluias. O Senhor vê o coração humilde, o coração contrito, Ele se alegra. Aleluias. Glória a Deus. A irmã colocou um louvor aqui também, que chama Aceite o Seu Chamado. Vamos louvar Ele também. Glória a Deus. Amém? O louvor, ele fala assim, ó. Quantas vezes já tentei me esconder, preocupado com o que iriam dizer. Quantas vezes, né? Já cantei tão vazio, já orei sem querer. Quantas vezes troquei o sim pelo não, mas o Senhor sabia da minha intenção. A fé se escondia por trás da razão. O peso da tribulação te quer no chão, cansar as suas asas para poder não voar.
Mas esteja decidido, querido, não vou mais negar. O meu chamado é o que me faz viver, por isso me sentia perto de morrer. Aleluias, mas tomei uma atitude, preciso viver teu chamado, deixar minha história ser carta de Deus para um homem ferido, negar o meu eu, romper com os conflitos, vou buscar teu reino, tua voz, não resisto, aceito teu chamado. Diga para o Senhor, querida, fala para o Senhor, fala, Jesus, eu aceito o seu chamado, Senhor. Eu aceito, eu escuto a sua voz. Ore ao Senhor, fala para Ele, fala, Jesus, eu aceito a tua cura sobre mim, porque a tua cura traz vida. Fala para Ele, Senhor, eu aceito a tua voz, o teu clamor. Ouça o Espírito clamando no teu coração, clamando um Abba Pai. É bíblico, fala, nós temos um Espírito que clama incessantemente, Abba Pai. Ouça o seu coração clamando pela voz do Senhor, chamando por Ele. Aleluias, porque Ele está chamando você para um propósito, um projeto. Aleluias. Quantas mulheres estão nessa live? Quantas pessoas passaram por aqui? Quantas pessoas assistiram essa live? Eu estou vendo pelos insights do Instagram aqui, no pós, no YouTube. Quantas pessoas vão ser alcançadas? Quantas pessoas são alcançadas através de pessoas que fazem um simples louvor? Às vezes a gente não tem a dimensão do que Deus tem para nós. A gente se acha tão pequeno. Mas Deus, Ele vai usar de você de uma semente. O Senhor quer que você lance uma semente, uma palavra profética. Aleluias. Porque as pessoas estão perecendo, queridos. As pessoas estão sofrendo. Se a Winnie não tivesse essa semente no coração dela, se eu não tivesse essa semente lá na minha infância que foi lançada, o que seria de nós hoje? Nós ainda continuaríamos sofrendo. E a palavra de Deus fala, a cura é completa, nós vamos sofrer aflições neste mundo, nós vamos sofrer, nós vamos nos desgastar. Mas a palavra de Deus fala, em tudo somos atribulados. Em tudo a gente sofre, mas Deus está conosco. E Jesus disse isso, vocês vão sofrer, mas eu vou estar com vocês. O Senhor vai estar conosco, Ele venceu o mundo, nós também vamos vencer. E aí, sabe aonde que vai cessar o nosso choro, a nossa lágrima, querido? Vamos lá em Apocalipse, olha lá, ó, que diz assim, ó, 21:4. E Deus limpará de seus olhos toda lágrima, aleluia. Amém. E não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. Lá no céu nós vamos encontrar esse descanso. Mas se nós não fizermos novamente a nossa reconciliação com a igreja e com Cristo, como nós vamos ter o nosso choro cessado nos céus? A gente vai sofrer, perecer lá no inferno, vai continuar sofrendo. Eu não quero isso, você também não quer, né? Então, ouça o chamado do Senhor, né, irmão? Mas quer ir pro céu. Olha o louvor do Lázaro. Ainda bem que eu vou morar no céu. Amém, pastora. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém, queridos? Amém. Se deixar, a gente vai fazer aqui uma live. Vou te chamar para fazer como é que chama? Uma vigília. Live vigília. Vigília? Então bora. Glória a Deus. Amém, irmãos? Então, vamos encerrar nossa live, né? Quero te agradecer, Winnie, por ter aceitado o convite. Viu? Eu que te agradeço, pastora. Eu que fui curada. Então, assim, eu tenho que te agradecer de verdade, de coração. E eu agradeço ao Senhor, aleluia, por ter nos proporcionado isso. Irmãos, quando você ouve o chamado de Deus e cumpre o propósito, o coração da gente só tem alegria. Glória a Deus. Amém? Então, hoje é a última live. Já vamos encerrá-la. Amanhã, aleluia, mandem corações ao nosso culto. Mandem corações. Nosso culto. Eu quero convidar vocês que estão aqui conosco ainda, tá? Vamos entregar em oração o nosso culto de amanhã. Porque Deus, Ele tem um propósito muito grande na nossa vida. E a gente precisa estar com o nosso coração aberto para receber. Convide pessoas para estar lá.
Posta nos teus status, stories, Facebook, nas suas redes sociais, envia para todo mundo. Não fica com vergonha de alguém te julgar pelo convite, não. Tem gente que vai até reclamar, mas envia assim mesmo, tá? Ore pelas pessoas que vão estar lá. Ore por nós da liderança, né, que estamos aqui com esse propósito, para que o Senhor continue nos abençoando, para a gente conseguir continuar, prosseguir, né? Ore por almas novas, ore por aquelas que estão enfermos, que vão ser sarados, que vão se reconciliar com Deus. Ore pela pregadora também, que vai ministrar a palavra, amém? Pelas irmãs que vão adorar com louvor. Ore pelo culto, irmãs. E sinta a presença de Deus. Quando você chegar lá no culto, não fica preocupado com o que está acontecendo, não. A mesa já vai estar posta. Você só precisa se alimentar, comer dessa mesa, amém? Não fica preocupada com a irmã que tá te olhando, vai com uma roupa confortável, pra você não ficar incomodada. Vai com rima à prova d'água, pra você não ficar incomodada. Digo isso para mim mesma. E se entregue, querida. Se o Senhor falar, vai lá no altar, ajoelha e chora, vai. Se o Senhor te falar, se entregue, louve, pule, faça. Porque quanto mais você abrir o seu coração, mais você vai receber. Amém? Então amanhã, né, Winnie, 4 horas da tarde, nosso culto. Estaremos lá. Glória a Deus. O nosso endereço, se você for aqui no perfil do GDA, tá lá a nossa localização, tá? Como chegar nos destaques. Envia aqui para nós a sua mensagem, seu testemunho. Se você quer mais lives, envia. Pastora, faz mais lives. Pastora Tuane, faz mais lives. A gente vai fazer. Amém? E o Senhor tem grandes bênçãos para a nossa vida. Eu agradeço a todos vocês que passaram esse tempinho conosco durante essa semana. Foi maravilhoso. Guarde os ensinamentos de Jesus para a sua vida, tá? Não esconda ele numa caixinha, não. E deixe o Senhor continuar trabalhando no seu coração. Amém? Amém, pastora. Amém, Obrigada, querida Winnie. Aleluia. Muito obrigada, irmãs. A paz do Senhor. Paz. Uma boa noite para vocês. Tchau. Tchau, boa noite. Tchau, tchau.